E aí, galerinha do canal, beleza? Tamo de volta aí com um videozinho pra vocês. Hoje um videozinho diferente. Antes de mais nada, dá o like, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe e vamos distribuir conhecimento aí e agregar conhecimento. Maravilha? Hoje um videozinho diferente dos outros, um videozinho aí baseado ainda em CAD-Simu, mais um videozinho para explicar superficialmente qual é a lógica de funcionamento das placas dos equipamentos de ar-condicionado convencional. Legal? Os condicionadores de ar de compressor fixo, que a gente chama de convencional. Esse exemplo que eu coloquei aqui é um exemplozinho bem superficial, mas só para a gente ter uma noção de como funciona o relé da placa da evaporadora e como que ele alimenta o compressor e o ventilador da condensadora e por que algumas condensadoras têm contatora na condensadora e outras não. Legal? Então esse exemplo ele está alimentando o equipamento pela evaporadora. Tá? Essa aqui é a plaquinha da nossa evaporadora. Esse daqui é o nosso relé. Tá? Esse daqui é o nosso sensor. Aqui nós temos o compressor, motoventilador, compressor, motoventilador. Isso daqui são dois exemplos, tá, pessoal? Isso daqui, ó, é um exemplo 1. Tá? É um exemplo com contatora e um exemplo sem contatora, vocês já vão entender daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Esses quadradinhos correspondem aos contatos lá da evaporadora, o bloco de contatos da evaporadora, bloco de contatos da condensadora. Legal? Não estão numerados porque cada fabricante tem uma sequência lá de números ou de letras, né? Pode ser LN, N2S, pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser 1, 2, 2N, S. Então, como nós como eu não quis pegar uma sequência específica de um fabricante específico, na hora que vocês enxergarem lá no bloco de contatos do equipamento que vocês estão lidando, vocês vão identificar lá a numeração. E a numeração, via de regra, tem que corresponder com a numeração da condensadora. Nós temos visto aí com os nossos amigos divulgando aí nos grupos de refrigeração alguns equipamentos já de um tempo para cá que não tem essa correspondência efetivamente correta, né? Mas via de regra a sequência alfanumérica do bloco de contatos da evaporadora terá que corresponder ao bloco de contatos da condensadora, tá? Vamos lá. O equipamento está sendo energizado em 220. Como é que funciona isso? Quando você energiza a evaporadora em 220, você coloca lá o 220 no cabo de força da evaporadora. Esse cabo de força dessa evaporadora, ele alimenta a placa por si, né? A plaquinha eletrônica da evaporadora, alimenta um contato do relé, né? Um lado da bobininha do relé ele alimenta, e ele alimenta com a outra fase o restante da evaporadora, motoventilador da evaporadora e por fim passa pelo sensor. Um sensor NTC de 10K. Legal? Qual que é a função desse sensor? Esse sensor ele é um sensor resistivo de 10K, um sensor variável. Por que variável? Porque de acordo com a temperatura ele aumenta ou diminui a resistência ohmica, fazendo com que a corrente passe ou não pelo sensor. Legal? Então,
você manda a placa energizada, manda-se um sinal lá para esse sensor, tá? E esse sensor ele vai fazendo a leitura da temperatura e baseado na temperatura ele aumenta ou diminui a sua resistência ohmica, fazendo com que a corrente passe e energize o relé ou não. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Nós podemos fazer uma similaridade da seguinte forma. Imagine que você tenha lá uma torneira e está passando água por essa torneira está 100% aberta. Legal? Então, a torneira é o nosso sensor, né? Então, conforme a temperatura do ambiente vai diminuindo, ok? Eu vou fechando a torneira. Suponhamos que o meu objetivo, meu set point, a temperatura que você ajustou no controle seja de 22 graus. Nós estamos em 25 e a temperatura está caindo, o equipamento está ligado, a temperatura está caindo, 24,5, 24, 23,5. Eu vou fechando a minha torneira, quando eu atinjo 22 graus, fechei minha torneira 100%, parou de passar água, não tem como passar água a mais, acabou. A minha temperatura agora está aumentando porque eu parei de passar a água ou a corrente elétrica, o meu compressor lá fora parou, meu ventilador da condensadora parou. Minha temperatura está aumentando e minha temperatura atingiu 25 graus de novo. Do 23 graus ao 25, eu fui abrindo a torneira novamente e foi passando um fiozinho d'água, foi aumentando esse fio d'água para uma corrente de água maior, para uma corrente de água um pouco maior, e até voltar a passar todo o volume de água novamente. E assim se assemelha ao que o sensor NTC faz, tá? Ele vai interrompendo a corrente, ele vai resistindo à corrente, ou ele vai liberando a corrente, para que a corrente energize esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o relézinho da placa, aquele relézinho preto que tem em todas as placas de condicionadores de ar. Beleza? A lógica é essa. Baseado no sensor, energiza a placa. Quando energiza a placa não, energiza o relé. Uma vez que você energiza a bobina do relé, o relé fecha um contato que tem nele. Fecha um contatinho lá que tem nele. Desse contato é liberado a tensão, a corrente elétrica, pelo cabo vermelho aqui, ó, que vocês veem, até a condensadora. E alimenta uma outra contatora. E uma vez que essa contatora é alimentada, ela fecha os seus contatos de potência, somando com o contato auxiliar, e parte o compressor e o ventilador da condensadora. Vamos fazer uma simulação? Então nós estamos energizados, esse daqui é o nosso sensor. A nossa temperatura está muito alta, o sensor aqui, ó, aqui ele está aberto, tá vendo que o sensor está aberto? Ele está impossibilitando que essa corrente passe por ele e ligue a bobina, e ligue o relé. Nesse caso, a nossa temperatura estaria em 22 graus, que seria o nosso temperatura de ajuste do controle. Ajustamos o nosso controle para 22 graus, a minha temperatura atingiu 22 graus e ele está aqui, ó. É como se ele tivesse aberto, né? Mas na verdade ele está resistindo à corrente que está vindo. Agora a minha temperatura aumentou, ó, 22, 23, 24, 25, 26 graus. Eu não consigo mais resistir à corrente, eu libero a corrente alimenta o meu relé, que por sua vez alimenta a contatora da condensadora, que parte compressor e ventilador da condensadora. Isso é o funcionamento básico do relézinho da placa lá.
se você pegar 12 volts, geralmente esses relés são relés de 12 volts. Se você pegar uma fonte 12 volts e alimentar esse relé direto, ele vai fechar o contato e vai ligar o equipamento. Tá? Qual que é o problema que vai acontecer? Ele não vai desligar por temperatura, porque você está alimentando direto com 12 volts. Então ele ignorou o sensor. Legal? Esse modelo aqui, ó, eu tirei de um Carrier 18.000 que usa a contatora para partida do compressor e do ventilador da condensadora. Normalmente encontra-se o conjunto de cabos que sai da evaporadora e vai para a condensadora com apenas 2 fios, que é uma fase e o que nós chamamos de sinal, né? No sinal nada mais é do que uma fase interrompida pelo relé da placa da evaporadora. Por que que em alguns casos usa-se contatora na condensadora e em outros casos não usa-se contatora na condensadora? Porque quando você aplica uma contatora na condensadora, você alivia a carga sobre o relé da placa. Quando você não aplica um contator na condensadora, você faz com que a corrente de partida, tanto do motoventilador, tanto do compressor, seja sempre absorvido e carregado pelo relézinho da placa. Via de regra, esses relézinhos são de 5 A. Tá? Tem de 10, tem de 5. Mas o que ocorre é que, dependendo da capacidade do equipamento, recomenda-se já aplicar uma contatora para aliviar o desgaste do relé da placa. Se é um equipamento de 9.000, um equipamento de até 12.000, dependendo do fabricante, eu até recomendo. Eles vêm, né, de fábrica sem contatora, parte direto os compressores, é uma corrente nominal aí de 3 a 4 A. Um equipamento de 18.000 já é um pouquinho mais robusto, né? 18.000, 22. Aí eles já exigem uma contatora na condensadora para evitar o desgaste no relézinho da placa. Beleza? Deu para entender aí? Bom, espero que tenha dado. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que eu vou tentar explicar. Mais uma vez, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o likezinho se gostou, beleza? Ativa o sininho aí para os novos vídeos, a gente vai ter uma sequência legal aí de comandos elétricos, a gente já está, eu acho que no 6, e a gente vai dar sequência, maravilha? Vai ter os videozinhos também montando na prática esses desenhos que a gente está fazendo de comandos. E também vai ter na prática a explicação desse diagraminha que eu montei aí da placa da evaporadora. Maravilha? Bom, obrigado e até a próxima. Fui!